Bom dia, bom dia. Bom dia, Kátia. Estou aqui para gravar uma live aqui. Fazia um tempinho que essa semana ainda não tinha... Na verdade, live eu não gravei mais, né? Eu tenho gravado o estudo da carta aos Hebreus. Mas hoje Deus colocou no meu coração aqui de gravar uma live, fazia um tempinho que eu não fazia. E independente de ter alguém aqui ao vivo ou não, nós vamos estar gravando essa mensagem que Deus nos deu e vai ficar salvo aqui. Como eu falava no início, Deus colocou no meu coração de gravar uma série, né? Uma série sobre a maneira bíblica, as formas bíblicas, as maneiras também de Jesus, né? De como ajudar uma pessoa. Às vezes você é uma pessoa do bem, você quer fazer o bem, você quer muito ajudar ao seu semelhante, você quer ajudar muito o próximo, mas você sabia que por imaturidade, por desconhecimento, muitas vezes querendo ajudar alguém, você pode estar prejudicando aquela pessoa? Você sabia que no intuito de querer ajudar alguém, você pode até prejudicar aquela pessoa? Você sabia disso? Então, pode parecer simples, as coisas de Deus são simples, realmente o Evangelho é simples, Deus é um Deus simples. No entanto, a palavra de Deus diz que o meu povo perece porque falta o conhecimento, né? Foi Jesus Cristo que disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por falta de conhecimento, por falta de intimidade com o Espírito Santo, muitas vezes nós, querendo ajudar alguém, nós acabamos atrapalhando a obra de Deus, acabamos estragando tudo. Então, eu quero estar conversando nos próximos dias um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente faz para ajudar alguém? Será que tem uma única maneira? Eu queria começar essa live contando uma história que eu tive a oportunidade de ouvir, né? O pastor Márcio Valadão, quero honrar aqui o pastor Márcio Valadão, ele que esteve à frente, né, da Igreja Batista da Lagoinha, uma das maiores igrejas cristãs do mundo hoje, que fica localizado, a sua matriz fica localizada lá em BH, lá em Belo Horizonte. Pastor Márcio Valadão, agora no mês de dezembro, né, ele literalmente passou o cajado para o seu filho, o pastor André Valadão, está comandando aí a Lagoinha Global, e também um outro pastor está assumindo ali a matriz da Lagoinha lá em Belo Horizonte. Pastor Márcio Valadão é uma das grandes referências hoje para o Brasil, para as nações, né, de homem de Deus, né? Então vamos estar honrando ele aqui hoje. E há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de ouvir uma palavra, uma mensagem do pastor Márcio Valadão, chamada com o título Maturidade Espiritual. Eu confesso que foi uma das mensagens mais tremendas, mais impactantes que eu já ouvi na minha vida. Né? Uma mensagem completamente inspirada pelo Espírito de Deus, né? Onde Deus deu para ele ali, mostrou para ele os 7 lugares na Bíblia onde Deus repete o nome de uma pessoa 2 vezes, né? Quando Deus disse Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Samuel, Samuel, Saulo, Saulo. Então, Deus deu essa revelação para ele. Todas as vezes que Deus repete o nome de uma pessoa 2 vezes, por trás dessa palavra há uma ênfase, né? Sempre que o judeu queria dar ênfase a algo que é muito importante, ele repetia 2 vezes o nome da pessoa. Então, ele trouxe uma mensagem baseada nas 7 passagens bíblicas onde Deus repete o nome de uma pessoa 2 vezes, e ali ele fala sobre maturidade espiritual. Eu confesso que é uma palavra que eu já devo ter ouvido umas 7 vezes, e todas as vezes que eu ouço essa palavra, ela é atual, ela é tremenda. Não sei se está disponível na internet, eu tenho esse áudio salvo no meu computador, mas quem tiver a oportunidade de ouvir, vale a pena. E nessa mensagem, né, o pastor Márcio Valadão, ele compartilha uma história que nos ensina muita coisa, né, que está dentro do tema da série que eu quero começar, sobre as formas corretas, as formas bíblicas de ajudar o próximo. Pastor Márcio Valadão, ele conta
que um homem encontrou um casulo de uma borboleta na sua casa, e ele percebeu que aquele bichinho, né, que estava ali dentro daquele casulo deveria estar sofrendo, porque era um lugar, né, um casulo é um ambiente sem ar, um ambiente sem iluminação, um ambiente fechado. E aquele homem ficou desesperado, preocupado com aquele animalzinho que estava ali dentro daquele casulo, podendo morrer a qualquer momento. Então esse homem lembrou, esse homem pensou, teve uma ideia, né? Eu vou fazer alguma coisa para ajudar esse animalzinho. E foi aonde que ele teve a brilhante ideia de pegar uma tesoura e cortar a ponta do casulo. E quando ele cortou a ponta do casulo, ele percebeu que saiu para fora um animalzinho defeituoso. Era uma espécie de lagarta com asas incompletas. Era, podemos dizer assim, uma meia borboleta, uma borboleta que não voava. E quando esse homem percebeu que aquela borboleta saiu do casulo, mas ela não tinha asas para voar, ele ficou mais desesperado ainda. E aí ele lembrou que ele tinha um vizinho, né, que era um biólogo. E ele pensou assim: eu vou falar com o meu vizinho, ele vai dizer para mim como que a gente pode fazer para ajudar esse animalzinho. E aí, para surpresa dele, quando ele foi conversar com seu vizinho biólogo, ele levou junto o casulo com a borboleta, ou a semi-borboleta. Então, seu vizinho, que era biólogo, explicou para ele que ele havia, tentando ajudar aquele animalzinho, ele, na verdade, tinha causado um grave mal. Porque o processo do casulo, ele foi estabelecido por Deus, foi desenhado por Deus justamente para que aquela borboleta pudesse se autodesenvolver dentro daquele casulo e só de maneira solitária, sozinha, ela pudesse ela mesma vencer as suas limitações e encontrar forças para romper aquele casulo. E é exatamente esse processo que faz com que a borboleta tenha forças para voar após o rompimento do casulo. E quando aquele homem interceptou esse processo, impedindo que ela de maneira solitária rompesse com o casulo, ele estava literalmente matando aquela borboleta. A palavra de Deus diz, a mesma palavra de Deus que fala em Gálatas, curiosidade bíblica para nós aqui. Em Gálatas 6, no versículo 2, a palavra de Deus diz, Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vou repetir, Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, no mesmo texto onde Paulo ele ensina a levar as cargas uns dos outros, na sequência, ele vai dizer assim, versículo 4, mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo e não em outrem, pois cada qual levará o seu próprio fardo. Olha só, no mesmo texto, Gálatas 6, você pode ler aí do 2 até o 5, o mesmo texto que Paulo está dizendo que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim nós vamos cumprir a lei de Cristo, no mesmo texto ele vai dizer, né, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo, e não em outrem, pois cada qual levará o seu próprio fardo. Então, no mesmo texto onde Paulo ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros, no mesmo texto ele fala que cada um deve levar o seu próprio fardo. O que eu aprendo aqui, amados? Na verdade, eu já aprendi há muito tempo atrás, né?
certa feita, ouvindo uma mensagem, né, de um outro grande homem de Deus, o apóstolo Luiz Hermínio, Ministério Mevan, aqui de Santa Catarina. Uma vez, inspirado por Deus, ele compartilhou uma palavra e aquilo eu peguei no meu espírito, né? E qual era a palavra, né? Que todos nós precisamos aprender a lutar as nossas guerras. Todos nós precisamos aprender a lutar as nossas guerras. É exatamente o que diz aqui, né? Cada um levará o seu próprio fardo. Então nós temos que aprender a lutar as nossas guerras. Nós precisamos aprender a romper com o casulo sozinho. Eu quero crer, amados, que quando a palavra de Deus diz levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, eu quero crer que a principal maneira de levar a carga do meu irmão é através da oração, através da minha intercessão pelo meu irmão, né? Como diz lá em Ezequiel, busquei um homem que pudesse ficar na fenda do muro, mas não encontrei. Então eu acredito que é isso. Deus está procurando homens para que se coloquem na brecha uns pelos outros, em intercessão uns pelos outros. Essa é a melhor forma de você levar a carga do seu irmão. Né? Jesus Cristo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós precisamos ensinar as pessoas que elas têm que ir a Jesus. Jesus, ele é a pessoa principal, autorizada, capacitada para levar a carga, para levar o fardo. Então, se eu instruir as pessoas a ir até Jesus, pronto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho que instruir as pessoas para vir até mim. Não é necessariamente eu que tenho que levar o fardo dela, mas eu tenho que instruir ela a ir até Jesus, porque Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se uma pessoa tem uma carga, e ela vai até Jesus, Jesus prometeu remover o fardo, remover a carga. Agora, se a pessoa não está conseguindo fazer isso sozinha, eu posso, através da minha intercessão por ela, pedir, Senhor, dá força para aquele irmãozinho, dá forças para aquela irmãzinha, ajuda ela a suportar o fardo dela, ajuda ela a levar a carga dela, ajuda ela a repartir o fardo dela com Jesus, porque Jesus prometeu que se ela fizer isso, ela vai encontrar leveza, vai encontrar o fardo de Jesus que é leve, o jugo de Jesus que é suave. Então eu acredito que essa é a melhor forma de você levar a carga um do outro. Porque senão o apóstolo Paulo não estaria dizendo, né, que cada qual levará o seu próprio fardo. Então, amados, eu tenho aprendido, na verdade, ao longo dos anos, que Deus quer forjar o nosso caráter, Ele quer fazer de nós verdadeiros guerreiros que aprendam a lutar as suas guerras de maneira solitária. Deus pode levantar um Simão Cirineu, assim como aconteceu com Jesus. No momento mais difícil de Jesus, quando ele estava transportando a cruz, ele chegou a deixar cair a cruz, tamanho peso da cruz que Jesus estava carregando. Então a Bíblia fala que um homem chamado Simão Cirineu se voluntariou para ajudar Jesus a carregar a cruz. Então isso é bíblico. Deus pode realmente levantar uma pessoa para ajudar a carregar o nosso fardo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, né? É melhor ser dois do que um. Quando um está com frio, o outro esquenta. Né? Tem uma melhor paga no salário. Então, se você tem um cônjuge, um companheiro que te ajuda a pagar as contas, ajuda na remuneração, no salário da família, isso é importante. Né? Então, ser dois é sempre melhor que um. Então, normalmente Deus coloca realmente alguém ao nosso lado para nos ajudar a carregar o fardo, para poder nos ajudar a vencer as nossas guerras. No entanto, nós precisamos saber, irmãos, que se em algum momento essa pessoa não estiver presente, se em algum momento você se sentir só, saiba que Jesus, ele é suficiente. Onde é que está isso na Bíblia? O apóstolo Paulo, certa feita... bati com o pezinho aqui na câmera. Certa feita, o apóstolo Paulo, amados, ele estava com um problema, ele tinha um espinho na carne. E aquele espinho na carne, a Bíblia diz que era um espírito que Deus havia ordenado para esbofetear Paulo, para que ele não ficasse uma pessoa arrogante, orgulhosa.
E Paulo orou a Deus 3 vezes, pedindo: Senhor, por favor, arranca de mim esse espinho na carne, afasta de mim esse capeta, esse demônio que está me atormentando, essa coisa ruim. E Deus simplesmente disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando Deus disse para Paulo, né, que a minha graça te basta, na verdade, Jesus estava dizendo o que para Paulo? Jesus estava dizendo: olha, a minha presença na tua vida é suficiente. A presença do meu Espírito na tua vida é suficiente. Né? Eu estar com você, né, Jesus estar conosco, é o suficiente. Por isso que Moisés, lá no Antigo Testamento, teve um momento que Moisés disse, né, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for conosco. Porque Moisés sabia que tudo que ele precisava para vencer as suas guerras e levar o povo de Israel a vencer as suas guerras no deserto era a presença de Deus. Então, tudo que nós precisamos é da presença. Então, vou repetir, Deus pode colocar um Simão Cirineu, Deus pode levantar um irmão, um pastor, um amigo, alguém para te ajudar nas tuas guerras, mas muitas vezes Deus está esperando que você vença a sua guerra sozinho. Por quê? Para que você possa desenvolver forças, né? Desenvolver novos músculos espirituais. Deus quer que você mesmo, sozinho, venha romper com o casulo e assim você vai adquirir asas mais fortes para voar voos mais altos. Amém, queridos? Então, baseado nessa inspiração, né, e nessa história que Deus deu para o apóstolo Márcio Valadão sobre o casulo da borboleta, eu queria dizer para você, queria começar essa mensagem, né? Na verdade, essa mensagem já está indo para o final, né? Não quero deixar muito longo, mas dizendo que Deus espera forjar em nós o seu caráter. Deus espera fazer de nós verdadeiros guerreiros que sejam capazes de vencer as suas guerras de maneira apenas com a companhia do Espírito Santo. Agora saiba que normalmente nos momentos mais difíceis da sua guerra, Deus vai colocar um Simão Cirineu do seu lado. Deus faz isso, Deus coloca alguém do teu lado. Mas não espere isso acontecer. Procure vencer as suas guerras somente com a ajuda do Senhor. Amém? Então, como eu estava falando para vocês, o tema dessa live que eu estou gravando aqui hoje, eu quero começar uma série. E nessa série eu quero estar repartindo maneiras bíblicas de ajudar o meu próximo. Como que eu posso ajudar, né? Então, muitas vezes, você vê alguém ali sofrendo, como aquela borboleta no casulo, e você quer ajudar, e como eu falei, você pode, de repente, até prejudicar aquela pessoa. Então, eu quero mostrar biblicamente como você faz para ajudar uma pessoa. Então, eu, por enquanto, eu já tenho anotado aqui no meu caderninho do devocional, eu já tenho anotado aqui 7 maneiras de você ajudar alguém. Eu creio que durante os dias o Espírito Santo pode estar acrescentando outras. Mas por enquanto eu já tenho 7. Hoje eu quero compartilhar a primeira. A primeira maneira que se tem de ajudar alguém é compartilhando com ela uma instrução. Ok? Então, uma primeira maneira que eu quero compartilhar aqui com você. Como que você pode ajudar uma pessoa? Uma das maneiras mais tremendas, biblicamente falando, de ajudar uma pessoa é repartir com ela uma instrução. Sabe aquela coisa do tão importante quanto dar o peixe é ensinar a pessoa a pescar? É dar para ela vara e ensinar ela a pescar? Pois é, muitas vezes tudo que a pessoa está precisando não é o peixe, não é a bênção, não é o milagre. Ela está precisando de uma instrução que vai ajudar ela, vai ensinar ela como solucionar o seu problema, como solucionar a sua dor. Eu quero compartilhar aqui pelo menos 2 passagens bíblicas onde nós vimos Jesus solucionando um problema com uma instrução. A primeira delas está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, do 1 ao 7, nós vamos ver a famosa pesca milagrosa, que vai dizer assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
e viu 2 barcos à beira da praia, do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Amém, queridos? Olha só, a palavra de Deus diz que Pedro, um profissional da pesca, na verdade Pedro não era só um pescador, ele era um empresário da pesca. Você sabia disso? Sabia que Pedro era um empresário da pesca no seu tempo? Então Pedro não era um pescador comum, ele era um empresário da pesca. Ou seja, alguém que tinha muito conhecimento, muito entendimento da área da pescaria. E a Bíblia diz que ele, havendo trabalhado uma noite inteira, ele não tinha pescado nada. Então nós vimos aqui um problema, nós vimos aqui uma dor. Qual era a dor de Pedro? Qual era o problema de Pedro? O problema é que, embora ele sendo um profissional da pesca, ele havia passado uma noite inteira e não tinha pescado nada. Jesus poderia, sendo o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo poderia ter dado uma ordem ao mar e pedido para que o mar vomitasse lá alguns peixes e entregasse os peixes de mão beijada prontinhos, né, na mão de Pedro. Como Jesus faz isso, né? Lá num outro episódio, após a ressurreição de Jesus, Jesus já aparece, né, com os discípulos, ele aparece já com o peixe pronto. Mas nessa ocasião, Jesus deu uma instrução para Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Tudo que Pedro precisou fazer foi ouvir e obedecer. Quando Pedro obedeceu à instrução de Jesus, ele realizou uma grande pescaria. Então, amados, veja que maneira tremenda de você ajudar alguém, de você ajudar o teu próximo. Você que é altruísta, você que gosta de ajudar pessoas, uma das melhores formas de ajudar alguém é compartilhar conhecimento com ela, é repartir com ela uma instrução. Uma instrução é tudo que nós precisamos para solucionar um problema, para obter uma grande vitória. Amém, queridos? Então, uma outra passagem bíblica, né, no Evangelho de Mateus 17, esse mesmo Pedro estava com um problema, ele precisava pagar impostos, e ele não tinha o dinheiro para pagar o imposto, né? Isso está no Evangelho de Mateus 17, do 24 ao 27, que vai dizer assim, Mateus 17, do 24 ao 27. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam um imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então os filhos são isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Olha só. Mais uma ocasião que Pedro tem aqui um problema, né? Ele precisava pagar um imposto. Havia um imposto na época de Jesus chamado o imposto das 2 dracmas. E Pedro não sabia como solucionar essa questão. Jesus novamente deu para Pedro uma instrução. Jesus disse: olha, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir
e você, quando abrir a boca dele, vai encontrar ali uma moeda, um estáter, e com esse estáter você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Então, novamente, amados, Jesus não deu a solução pronta na mão de Pedro. Ele deu uma instrução. E Pedro, novamente, obedecendo, né? Porque as vitórias de Deus, elas vêm pela obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28. Então, Pedro novamente recebeu a instrução, ele ouviu, e porque Pedro obedeceu, novamente o milagre aconteceu e veio uma moeda, um estáter que era o suficiente para pagar o imposto de Jesus e o de Pedro, porque Jesus, não querendo causar escândalo, embora sendo filho isento do imposto, como ele disse aqui, mas para não causar escândalo, ele orienta, né, que o imposto deveria ser pago, e Jesus então providenciou a solução através de uma instrução. Diga-se de passagem, né? Lá em Romanos capítulo 13, versículo 7, vai dizer: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém, queridos? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? Então, Jesus novamente solucionou o problema do imposto, do tributo, dando uma instrução para Pedro. Veja quão valioso é uma instrução, quão valiosa é uma instrução. Então, muitas vezes, amados, a melhor forma de você ajudar alguém é você repartir uma instrução. Eu confesso para você que eu não sou muito fã, né? Quando a gente vai em cidades grandes, né? Eu moro na cidade do interior, São João Batista, mas quando a gente vai em cidade grande, como Balneário Camboriú, eu levo meu filho lá 2 vezes por semana no atendimento, a gente vê, né, nos semáforos, nós encontramos aquelas placas, né? Não dê esmola, né? Não dê esmola, em outras palavras, não dê esmola, dê uma instrução, né? Então, eu não sou muito fã dessa frase, né? Porque Jesus disse: dá a quem te pede, né? Se alguém te pedir a capa, dê logo a túnica. Se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, vai 2, né? Então, não fuja, né, daquele que está te pedindo alguma coisa. Então, eu tenho que ficar com as palavras de Jesus, eu não posso passar por cima da autoridade de Jesus. Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se Jesus disse: dá a quem te pede, quando alguém me pede algo e está ao meu alcance, por que não ajudar? Não é verdade? No entanto, essa frase do semáforo, ela está ligada a esse conteúdo que eu estou repartindo no dia de hoje. Muitas vezes a melhor forma de ajudar uma pessoa não é dar para ela o que ela tá pedindo, mas é dar para ela uma instrução. E essa instrução pode salvar não somente o dia daquela pessoa, porque às vezes o que ela está pedindo é para salvar o dia, né? Muitas vezes é o pão nosso de cada dia. E através de uma instrução, você pode solucionar um problema anual e eterno daquela pessoa. Então, eu poderia pegar inúmeras passagens bíblicas onde você vai ver pessoas sendo abençoadas, recebendo bênçãos, curas, milagres, tudo através de uma instrução. Então, a dica de hoje, né, do início dessa série, como ajudar o meu próximo, qual a melhor maneira de ajudar o meu semelhante, primeira dica, né, a primeira forma de ajudar o próximo é compartilhando uma instrução. Então, com uma instrução, você pode certamente ajudar o seu próximo. Amém? Quero deixar aqui um abraço para o apóstolo René Terranova, a apóstola Ana Marita Terranova, né, que são nossos mentores lá do Ministério Internacional da Restauração em Manaus, que hoje, exatamente hoje, eles estão dando início lá ao Congresso de Consolidação. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, né? Eu vos designei para que vades e
deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, tão importante quanto dar fruto é fazer com que o fruto permaneça. Então, consolidação é a ideia de Deus, né? Deus espera que nós possamos conservar, consolidar as almas, né? Tem uma passagem em Provérbio muito conhecida que diz, né? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Né? Uma passagem muito conhecida lá em Provérbios. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Por quê? Não é todo o tempo que elas vão dar lã, não é todo o tempo que elas vão prover para você. Então você tem que procurar cuidar, saber como que está o estado das ovelhas, para poder dar uma atenção especial segundo a necessidade de cada ovelha. Então, parabenizar aí o apóstolo Renê, Ana Marita. Eu já tive a oportunidade de participar desse congresso da consolidação. Ele é muito gostoso. Gostaria demais de estar aí, né, de estar lá em Manaus. Dessa vez não foi possível. Estamos aqui nos planejando para participar do Congresso de Resgate da Nação em Porto Seguro. Em nome de Jesus, queremos que estaremos lá. Então, deixar um abraço aí para ele. Está honrando também os nossos apóstolos. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Se gostou dessa live, se gostou dessa mensagem, compartilhe. Eu tenho certeza, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre produz um efeito. Então eu tenho certeza que você não vai perder em nada em compartilhar. Eu tenho certeza que essa instrução dessa live pode ser uma instrução para muitas pessoas que estão precisando de uma palavra. Amém? Beijo no seu coração, uma excelente sexta-feira, né? E já está começando aí o Shabat, né? Então, desde já, um Shabat Shalom a todos vocês. Se você gostou, compartilhe. E para você que é aqui de São João Batista, Canelinha, Nova Trento, aqui, próximo a São João Batista, hoje à noite, às 20 horas, nós temos aqui uma célula, né, na minha casa. O que é uma célula? É um pequeno grupo onde nós compartilhamos a palavra de Deus. Então a gente tem um tempo aqui de oração, um tempo muito gostoso, onde a gente toca um violão, onde a gente se abre, onde a gente expõe as nossas dores, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós compartilhamos a palavra de Deus. Temos um tempo de comunhão, sempre tem um comes e bebes, né? Toda semana tem uma comidinha diferente que a gente prepara com carinho. Então você que mora aqui em São João Batista, região, se quiser dar um chego aqui na minha casa, né? Rua Hamilton Nascimento, 357, bairro Tajuba 2, Rua Hamilton Nascimento, número 357, né? O dia que eu nasci, 3/5/75, bairro Tajuba 2, às 20 horas, toda sexta-feira nós estamos aqui esperando você para ter um tempo de comunhão, de relacionamento e repartir a palavra de Deus. Amém? Beijo no seu coração, uma boa sexta-feira e Shabbat Shalom.